Papo Produtivo retomando as atividades da TV Cacau em seu terceiro ano de programação dedicada a falar de você e para você, cacauicultor, cientista, cidadão apaixonado por cacau, chocolate, ciência, cultura e cabruca. Eu sou a sua jornalista Caliana Mesquita e hoje é 20 de fevereiro. Esta data te lembra alguma coisa? Para nós é e sempre será uma data pra lá de especial, porque marca mais um ano de resistência, sobrevivência da mãe da ciência cacaueira. Mais um ano onde o conhecimento fortalece a raiz da sua, da minha e da nossa CEPLAC. Hoje, a CEPLAC está em festa, pois está sendo comemorado os seus 67 anos de história, que transitou do doce ao amargo, que manteve serenidade para sobreviver à soberba dos tiranos e abraçar o amor dos seus ceplaquianos. 67 anos que ela se reinventa para se adaptar às transformações da terra, às imposições do sistema. CEPLAC não é a única instituição que pensa cacau, mas é a mais valiosa fonte de conhecimento que o Brasil e o mundo possuem para entender a magia que tem um cacau de alta qualidade. E para marcar este dia tão especial, o nosso Papo Produtivo hoje é com doutora Lucimara Chiari, diretora-geral da CEPLAC. Doutora Lucimara, seja muito bem-vinda novamente aqui ao Papo Produtivo e à nossa TV Cacau. Muito obrigada por esse convite. Extremamente honrada de abrir essa semana de aniversário da nossa CEPLAC. Eu que cheguei há 3 anos e que já tenho um amor imenso por essa instituição, por essa cultura. Eu sei que eu partilho também disso com você, a TV Cacau. Isso me dá uma imensa alegria de poder estar aqui falando das conquistas da nossa CEPLAC. Apesar dos problemas, né, a gente não pode tampar sol com a peneira, a gente ainda tem muitos problemas, a gente precisa do fortalecimento da nossa instituição. Então, eu sempre chamo a atenção aí dos políticos, das pessoas que podem influenciar. A gente precisa de concurso público, a gente precisa de modernização da nossa infraestrutura, mas a gente vem fazendo literalmente mágica com o que a gente tem. E o ano passado a gente teve um ano muito produtivo, Caliandra, foi muito legal. E é muito bom estar aqui para poder mostrar um pouco desses resultados para vocês. Maravilha. 67 anos, como você mesma disse, né, Lucimara, de altos e baixos, e a falta de recurso, de infraestrutura, se degladiando aí com o potencial científico da instituição. O que foi feito? Vamos começar assim. O que foi feito em 2023 para que haja um equilíbrio conceitual e produtivo da nossa instituição, tanto aos olhos do governo, que é o que precisa entender o potencial da CEPLAC, para realmente reconhecer que ela é importante para o cenário cacaueiro, quanto e principalmente, é claro, para os produtores e para as lavouras de cacau do nosso Brasil. O ano passado a gente trabalhou fortemente no lançamento de um plano estratégico para cacauicultura. A CEPLAC é à frente desse plano. Nós chamamos parceiros da cadeia produtiva, parceiros privados, que foram representados pelo Cocoa Action, e elaboramos esse planejamento estratégico, o Plano Inova Cacau Brasil 2030, foi lançado em novembro do ano passado. Isso tudo foi muito articulado com a Secretaria Executiva, com o ministro. Acho que foi um ponto de levar realmente para ele entender e compreender a importância da cadeia produtiva do cacau e dos gargalos que hoje existem. E como a gente pode superar esses gargalos, não só como instituição CEPLAC, mas como CEPLAC e parceiros. Então, é um plano que ele trata de 4 eixos, né? O eixo de produção e produtividade, que vai conversando, né, com situações como falta de mudas, então vai apontando gargalos
necessários para que a gente possa expandir com a cultura do cacau, possa renovar plantações mais antigas, possa adensar áreas de produção. Então, vem a questão da necessidade de produzir mudas e essas mudas de qualidade, e também a superação de desafios. É óbvio que a gente fala, a produção brasileira caiu muito com a questão da vassoura de bruxa, outras doenças, mas sempre a CEPLAC esteve presente com soluções. Então vieram os primeiros clones resistentes, vieram práticas de manejo integrado, o nosso MIP, né, que é o manejo integrado de pragas, testes de fungicidas, uso de bioinsumos. Então sempre a CEPLAC buscando vencer esses desafios. Então, nesse eixo de produtividade, a gente traz muito do que a CEPLAC leva de pesquisa e inovação para a cadeia produtiva. Ali, então, tem um papel importante de tecnologia. O outro eixo é o social, que a gente também tem que se preocupar. Eu sempre costumo dizer assim, o produtor, ele não consegue pensar no verde se ele está no vermelho. Então, a gente precisa levar para ele condições, e por isso a produção e a produtividade é tão importante. Ele precisa ampliar a sua renda para que ele possa investir no aspecto social, no aspecto ambiental. E o cacau, no aspecto ambiental, que é o terceiro eixo, ele eu costumo dizer, uma planta amiga da natureza, uma cultura amiga da natureza, né? Então, ele convive com a floresta, muito bem com a floresta, ele consegue produzir muito bem na floresta. Se eu não chego nos 3.000 quilos por hectare, como em áreas a pleno sol, que eu produzo dentro da floresta, eu tenho outras qualidades ali, né? Eu vou ter, assim, além da manutenção da biodiversidade, então, atrás daquela amêndoa de cacau, ela tem muito mais do que um bom chocolate que vai vir dali. Ela resguarda o meio ambiente, ela resguarda a biodiversidade. Então, tem muita coisa que agrega valor ali. Então, o projeto, o Plano Inova Cacau, ele tenta buscar justamente isso no eixo ambiental. Pagamentos por serviços ambientais, que muito se fala e pouco se concretiza. Então, trazendo aspectos mais concretos disso. A mesma coisa com créditos de carbono, sejam eles voluntários ou créditos após ter toda a regulamentação, créditos regulados. Mas o importante tem que chegar para o produtor. Então, é um plano pensando principalmente o produtor, mas toda a cadeia de valor está ganhando, né? Além do Plano Inova Cacau, a gente trabalhou muito essa questão da qualidade, como eu falei, né? É preciso reconhecer que o cacau brasileiro, ele é melhor, e a gente pode dizer isso, do que o cacau que vem de fora. Então, é um cacau de maior qualidade. Quando eu falo qualidade, é esse cacau fino, esse cacau especial. O Brasil, ele foi reconhecido, graças a um dossiê preparado pela CEPLAC, como um país exportador de 100% cacau fino, cacau especial de aroma. Então, isso mostra que vai além de ser, pode ser que a gente não volte nunca a ser o primeiro, o maior produtor, mas a gente tem que ser o melhor. E isso tem que agregar valor para o produtor rural. Ele tem que ganhar com essa qualidade. Não adianta ele produzir uma qualidade ótima e a indústria comprar pelo preço do cacau commodity. Então, é preciso trabalhar melhor esse mercado do cacau fino no Brasil. Então, também tem toda essa pegada, tanto no Plano Inova Cacau, quanto nessas ações nossas junto ao CCO, que é o órgão internacional que trabalha o cacau, tendo essa certificação, que vale por 2 anos. É a segunda vez que o Brasil adquire, graças a esse trabalho da CEPLAC de mostrar o que é feito no Brasil, levar essas amostras para lá, defender o dossiê presencialmente nas reuniões do CCO. Então, isso foi feito também o ano passado. E a gente, quando fala em cacau, é óbvio que vem muito a questão da Bahia, né? A Bahia é quem elevou o cacau a status de lavoura. Mas a gente não esquece que ele é nativo do bioma amazônico e que a produção de cacau no Pará e em Rondônia, ela tem ampliado muito, né? Principalmente no Pará. Então, a gente também trabalha tecnologias que são mais adaptadas a esse cultivo no bioma amazônico,
como lá eles não têm um problema com vassoura de bruxa, até por questões climáticas, né? Lá a gente ainda trabalha muito a questão dos híbridos. E a CEPLAC hoje distribui mais de 12 milhões de sementes híbridas para a produção de mudas seminais de cacau. Isso possibilita crescimento ou adensamento, renovação de áreas de até 10 mil hectares por ano. Então, um trabalho muito importante que é feito na região amazônica e que a gente estimula muito que seja feito. É um plantio sem tanta tecnologia, em termos, né, o clone, ele te permite fazer mais mecanização do negócio, né? Mas sem dúvida uma tecnologia que super se aplica ao estado do Pará, ao estado da Amazônia, à Rondônia. Então a gente fortalece muito isso, e também outros estados do norte que também vem mostrando interesse no cultivo do cacau, como Roraima. Nós já temos um acordo de cooperação Roraima e Amapá, e a gente também fornece semente de cacau para mudas seminais nesses dois estados. Então, é um trabalho muito bacana da expansão do cacau, do ponto que foi a origem. E na Bahia, o que a gente quer trabalhar é muito essa questão da renovação dos cacauais, do adensamento. O cacau, a gente fala, eu costumo dizer que a produtividade da Bahia ela não é baixa. Quando a gente fala em hectare, sim, mas se a gente somar 1.000 plantas, ela está na média nacional. Então, você fala, tem uma área de cacau cabruca, em 1 hectare eu tenho 15, 20 arrobas, tá? Abaixo da média nacional. Só que 1 hectare de cabruca não tem 1.000 plantas de cacau, como tem no Pará, como tem em Rondônia, como tem em outras, como tem no Oeste, nessas áreas tradicionais. Quando, então, eu passo a fazer a conta para 1.000 plantas, eu tenho uma produção dentro da média nacional. Então, o que está faltando aí? Está faltando a gente trabalhar a questão do adensamento dessas roças, né? Que perderam muitas plantas, não pela vassoura, foi mais problemas climáticos da seca em 2015 e 2016, e também pelo mal do facão, a Ceratocystis, que mata a planta do cacau. Enquanto a vassoura, ela não chega a matar o pé de cacau. Então, assim, muitas questões que estão aí na Bahia que precisam ser tratadas, né? E os nossos pesquisadores estão avançando muito nisso. A gente trabalha muito essas questões da fitopatologia, entomologia. Infelizmente, o ano passado, a gente detectou um vírus aqui no estado da Bahia, nas áreas de produção da CEPLAC. Então, a gente teve que lidar com isso também. E eu fiquei, assim, quando eu cheguei no final do ano, para questionar os pesquisadores do que havia sido feito, eu realmente fiquei espantada com a quantidade de conhecimento que eles geraram em tão pouco tempo. Diante do histórico de tensão da nossa produção cacaueira, na chegada de um novo vírus, como o que foi diagnosticado, houve sim um certo pânico, né, na parte da produção. E aí, especificadamente, saber da instituição, o que foi feito, como o estudo de pesquisa foi trabalhado para vocês conseguirem controlar, entender esse novo vírus, para que a nossa população produtora de cacau possa estar hoje um pouco mais tranquila, um pouco mais consciente dos impactos que esse novo vírus poderá causar, né, para a nossa produção cacaueira. Ótimo você tocar nisso, né? O vírus do mosaico moderado do cacau, na verdade, ele é um vírus antigo, muito conhecido em Trinidad e Tobago, desde a década de 50, né? Existe a presença desse vírus em alguns países produtores das Américas, não é o vírus que ocorre na África. Aquele vírus que ocorre na África é gravíssimo, que é o vírus do broto inchado do cacau. Aquele causa perdas, danos muito graves à cacauicultura. Não que o vírus do mosaico moderado não seja
não cause preocupação. Mas é um vírus que já se conhecia, já sabia a forma de transmissão, isso em outros países vizinhos. Chegou ao nosso conhecimento através de um pesquisador que notou irregularidades nas folhas que lembravam mosaico e que lembrava essa presença do vírus, tá? E quando a gente levantou a bibliografia, a gente viu que já existia um relato no Brasil, que não foi feito pela CEPLAC, de um trabalho que teve início em 2018 e a publicação era de 2021, na região sul da Bahia. Não dizia local, fazenda, nada disso. Né? Até para, acho que, enfim, os autores, como é que eu posso dizer, protegeram a informação, né, do produtor e tudo mais. Mas então a gente viu que não era algo que só existia na área da CEPLAC. Então, o que a gente fez a partir daí? Várias visitas, a gente aproveitou todas as viagens que nós tínhamos dentro de todos os projetos de pesquisa para começar a olhar sintomas dos vírus em diversas áreas. Então, a gente localizou áreas fora da CEPLAC que também tem esse vírus, mas foi verificado pelos pesquisadores que a forma de transmissão é muito mais por mudas contaminadas, tá? Porque a transmissão via vetor, que no caso são as cochonilhas, ela é de curtas distâncias, tá? Então, se aparece plantas com sintomas do vírus na sua área de produção, o ideal é erradicar essas plantas, para que ela não transmita para as outras. Mas ela não vai fazer isso a longas distâncias. Se eu tiver um controle de cochonilha, por exemplo, eu não vou ter a transmissão para toda a lavoura. Então, é um vírus, todo o estudo que foi feito mostrou que é um vírus que ele se dissemina a curtas distâncias, que ele pode ser controlado pelo controle do vetor, que é a cochonilha, mas que a forma maior de transmissão é através de mudas. Então, o que a gente pôde ver com isso? A necessidade de se ter um controle maior por parte de viveristas das mudas que estão sendo produzidas, para não levar o vírus para áreas onde ele não está. Então, nós mesmos da CEPLAC hoje não estamos liberando a saída de nenhuma muda, nós estamos fazendo uma análise molecular de todas as plantas que são matrizes, porque a gente só vai deixar sair planta que a gente tenha garantia que não tenha o vírus, para aí sim ir para os viveristas, para que eles possam produzir para os produtores plantas livres de vírus. Mas uma coisa eu posso tranquilizar o produtor: ele não causa grandes danos à parte de produção e produtividade, grandes perdas. Na década de 50, quando esse vírus surgiu em Trinidad e Tobago, totalmente sem controle, ele chegava a causar perdas de até 30% na produção. Não é o caso no Brasil. A gente avaliou mais de 30 fazendas que nós temos experimentos instalados, tá? Então, existe já um conhecimento que foi adquirido a partir da descoberta, inclusive para o próprio programa de melhoramento genético. Uhum. Já se sabe, inclusive, se a herdabilidade da resistência ao vírus é grande ou não. A gente já sabe, por exemplo, quais materiais são mais suscetíveis. Por exemplo, o CPEC 2002 é um material suscetível ao vírus. Então, algum conhecimento, em menos de 6 meses, a quantidade de conhecimento é enorme. Mas já se gerou, inclusive, para um programa de melhoramento focado na geração de plantas que sejam resistentes. Então, tudo isso foi feito praticamente sem projeto de pesquisa, sem recursos adicionais, tá? Apenas com o que a gente tinha em mãos, aproveitando as viagens dos projetos que a gente já tem em execução. Então, foi um trabalho, eu tenho que elogiar muito esses pesquisadores. Aqui eu quero até nominar o Cazu, né, nosso pesquisador em entomologia, entomologista que
que foi o que mais gerou resultado nisso, os nossos melhoristas, o José Luiz Pires, o Wilson, a doutora Karina, também Gramacho, fitopatologista, se dedicaram muito nesses 6 meses para trazer uma tranquilidade para o produtor em relação a esse vírus. Essa é uma informação muito importante, porque causa medo, causa pânico, e a desinformação e a ausência de acesso à informação, às vezes, cria um monstro quando um assunto, diante de todo o histórico de pesquisa da CEPLAC, já dá para a gente ter um pouco mais de segurança, entender que os problemas acontecem, que os vírus chegam, mas a grande guinada, o grande potencial do setor de pesquisa é você ter realmente equipes técnicas, pesquisadores, pessoas comprometidas em encontrar soluções ou diagnosticar, né, desvendar os mistérios desses vírus. E esse conceito de instituição científica e tecnológica ficou bastante evidente, né, durante as ações, esses projetos, parcerias que foram firmados pela CEPLAC durante 2023, evidenciando exatamente esse comprometimento da nossa instituição, não só com o cacau, mas principalmente com sistemas agroflorestais vigentes aqui no nosso Brasil. Cacau cabruca, crédito de carbono, manejo sustentável, cacau de qualidade, né? Fizeram muitas pautas, né, doutora, esse ano. E a sua participação na COP28 em Dubai deixou bastante evidente, né, a nossa instituição nesse aspecto, ao falar aí sobre o assunto da agricultura regenerativa do Brasil, apontando desafios e oportunidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa agricultura que foi apresentada lá na COP e por que o cacau brasileiro, é só ratificar, né? O cacau brasileiro merece o olhar do mundo quando o assunto é sustentabilidade. Perfeito. Realmente, assim, para mim foi um convite super importante de apresentar dentro de um painel que tratava de agricultura regenerativa, falar sobre cacau e cacau em sistemas agroflorestais, como realmente uma alternativa para fazer agricultura regenerativa. Quando a gente fala agricultura regenerativa, o que a gente quer dizer com isso? É fazer com que aquele ambiente que foi alterado, né, que é um ambiente antropizado, que o homem alterou, pastagem degradada ou outro, enfim, mas que é um ambiente alterado, chegue o mais perto possível do ambiente original. Veja que não é só recuperar, por exemplo, fazer uma pecuária sustentável ou fazer qualquer outra cultura de forma sustentável, não. É chegar o mais perto possível do que era antes. Então, era uma floresta, o mais perto possível de uma floresta. Então, por isso que o cacau é um excelente candidato, né? Como eu falei, é uma planta amiga da natureza, ele convive muito bem na sombra, ele traz uma renda, né, para o produtor. Hoje está com preço excelente, né? Enfim, são questões que colocam o cacau como uma planta, uma cultura que pode ser aplicada para a agricultura regenerativa, onde você recupera o ambiente, mas ao mesmo tempo tem uma lavoura lá. Tá? É bem isso. E da mesma forma, o cacau ele também é uma alternativa viável para as áreas de preservação permanente, tá? Da mesma forma, o que é uma área de preservação permanente? É você ter uma floresta em pé dentro, né? Dentro daquela sua... Seja você produtor do que for, você precisa, dentro da legislação, ter essa área de preservação permanente. E o cacau, principalmente em estados como a Amazônia, que já regularizou isso, Pará, Rondônia, ele pode ser utilizado, é uma espécie que pode ser utilizada para a recuperação desse ambiente. Então, foi muito legal falar sobre isso, a gente levou exemplos vivos disso, então mostrando áreas totalmente degradadas e como elas ficaram após a cultura do cacau, 4, 5 anos, onde você já vê aquela floresta toda se recuperando. Então, assim, todo mundo ficou encantado, né? E para mim foi uma honra poder representar a instituição também na COP, que tem olhos do mundo, né? A gente falou para
30 países, acho que presentes nessa reunião. Então foi muito legal. Mas ainda a gente falando, né, dessa questão de avanços, principalmente no setor das doenças, cacau de qualidade, também cacau seguro. E por mais que o vírus aí do mosaico tenha roubado um pouquinho a cena, a Monilise continuou ainda e deixando os nossos produtores pouco ainda amedrontados. Fala um pouquinho dos avanços da Monilise em relação às medidas de contingenciamento que a CEPLAC vem tomando, à frente, pesquisa, avanço, para conter essa doença que também não deixa os nossos produtores sossegados. Primeiro, a gente precisa conhecer para combater. Acho que já houve a instituição enfim, tem uma parcela de não sei se a palavra seria culpa, né? Mas quando chegou a vassoura de bruxa, ela já estava no Brasil, Pará já tinha, a Rondônia já tinha, uma hora ia chegar na Bahia, certo? E realmente, assim, não houve um trabalho que se antecipou a isso, né? De ter materiais resistentes em tempo. Um programa de melhoramento de uma espécie perene, ele vai levar de 10, 15 anos, tá, para ser desenvolvido. Então, os clones só começaram realmente a estarem disponíveis após os anos 2000. Então, nós tivemos aí 10 anos de um sofrimento. Eu falo que eu entendo o baiano e o produtor baiano de cacau sempre. Apareceu o vírus, virou aquela coisa toda, a gente teve que explicar. É lógico, quem sofreu com a vassoura de bruxa tem medo mesmo, porque sabe como foi. E o quanto isso abateu a região como um todo, né? Então, a gente entende que para a monilíase é necessário se antecipar. A CEPLAC, ela tem um programa de prevenção à monilíase, que é bastante antigo, tá? Desde os anos 2000, quando aconteceu com a vassoura, já começaram a pensar na monilíase, estava presente em todos os países vizinhos, existia até quando chegaria no Brasil, estimativas, pesquisadores que faziam esse tipo de estudo, e como a gente poderia trabalhar para evitar, mas já iniciou-se também um programa de melhoramento. Então, os primeiros materiais foram chegando no Brasil em 2007, 2010, aí começaram a gente a entender esses materiais, a avaliar aqui, começar a fazer os primeiros cruzamentos, tá? Como eu falei, um programa leva 10 anos. Então, a gente já tem hoje material que está no 5º ano de avaliação em fazendas, que possuem genes de resistência à monilíase. Tá? São materiais que tiveram como genitores plantas vindas da Costa Rica, do Peru, tá? Países que tinham material resistente à monilíase. Aí muita gente pergunta, então por que a gente já não usa essas plantas no Brasil? É porque na avaliação que foi feita, logo que essas plantas chegaram, a primeira coisa que a CEPLAC fez foi justamente avaliar como que essas plantas se davam em território brasileiro, né? Como elas produziam e tudo. E elas produzem menos que a CCN51, que é um dos materiais mais difundidos. Bom, então a gente precisa melhorar essas plantas. Sem contar que Costa Rica, por exemplo, não tem vassoura de bruxa. As plantas, elas são sensíveis à vassoura de bruxa. Então, o que adianta? Entendeu? Então, era necessário um trabalho de melhoramento genético. Então, isso começou a ser feito há mais ou menos 7, 8 anos. Nós temos planta no campo já, em avaliação, por 4 anos, 5 anos em algumas propriedades. Então, isso já hoje, a gente já tem material selecionado que é mais produtivo que a CCN51 e que o PS 1319, que são materiais muito difundidos porque são muito produtivos e também resistentes, né? Tem um grau de resistência aí à vassoura de bruxa. Então, a gente já tem material que é melhor do que isso em campo, e a gente já tem material que já foi testado também para vassoura de bruxa. Então, eles têm o gene de monilíase, são resistentes à vassoura, são mais produtivos que os materiais aqui do Brasil, e a gente está fazendo agora testes para ceratocistes também, né? Porque também é uma doença que
coloca a cacauicultura em risco. Então, vamos ter um material que ele vai ser resistente às pragas e doenças que a gente tem hoje, né? Pelo menos com um grau de tolerância, resistência, e também a questão da monilha. Mas para eu afirmar que essa planta é de fato resistente à monilíase, a gente precisa testar fora do Brasil. E nesse ponto, em algum momento, também houve passar a carroça na frente dos bois. Então, foi anunciado que a CEPLAC tinha essas plantas que estavam em quarentena na Embrapa, mas o que tinha sido mandado para a Embrapa, para quarentenar, eram mudas. Essas mudas precisariam virar plantas para que eu possa tirar as hastes. Eu não consigo tirar a haste de muda. Então, no mínimo, ela tinha que ficar 2 anos nessa quarentena. Então, se criou uma expectativa, até por ansiedade, né, de divulgar trabalho e tudo. Então, a gente hoje é bastante cobrado, né, na questão dessas plantas. E no momento que a gente consegue fechar as parcerias, consegue o recurso para mandar as plantas para fora, vem o vírus. E os países que vão receber as mudas exigiram que a gente faça o teste para vírus. Tá? Então, nós tivemos que conseguir recursos liberados pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, nós conseguimos esse recurso e nós estamos fazendo os testes para esse vírus fora do Brasil, que é um laboratório de reconhecimento internacional, que tem a melhor tecnologia de detecção, que consegue diferenciar o que é vírus do mosaico do que é vírus do broto inchado, e consegue diferenciar, saber exatamente se o vírus do mosaico que está aqui no Brasil é mais parecido com o que está ali em, sei lá, em Trinidad e Tobago, na Costa Rica, enfim. A gente agora aguarda o retorno do resultado para conseguir mandar. Então, eu falo que foi um aprendizado para mim, enquanto gestora, né? Que nem sempre o tempo da pesquisa, o tempo da burocracia e outros problemas que podem aparecer, eles satisfazem essa ansiedade do produtor. Tá? Exato, e o que é mais importante, e é por isso que é necessário se ter calma, né? Eu costumo digo sempre, o que muda o mundo são as perguntas, porque elas impulsionam as respostas, e é daí que precisa se ter, principalmente quando se fala de um vírus desconhecido. A pressa, às vezes, torna o assunto um pouco vago, e assuntos e doenças de vírus, de fungos que afetam a produção agrícola precisa de um pouco de tempo, de paciência, porque existe também uma variação de solo, uma variação climática que pode alterar de maneira gritante os resultados, né? Então, tudo isso acho que é importante se ter calma, paciência, e a competência da equipe é um grande fator. Exato. E uma coisa que eu vivo falando também é que não é só mandar para fora, né, Caliandra? A gente vai ter que chegar lá e vai ter que aguardar essas plantas crescerem, porque elas vão ser enxertadas lá, né? A gente vai mandar hastes para esses países. Então elas vão começar a produzir lá para o 3º, 4º ano. Então, não é um projeto de curto prazo. É isso que é importante a gente falar para o produtor. Então, muitas vezes, na ânsia da própria instituição de mostrar aquilo que ela está fazendo, ela cria uma expectativa no produtor, e a gente precisa frear. Peraí, não é bem assim. Óbvio que a gente está fazendo o nosso trabalho no Brasil. Então, deve sair nos próximos anos, acredito que 2025 a gente tenha lançamento de material com gene piramidado. Na verdade, a gente já lançou um, que é o CPEC 2204, tá? Esse material já tem gene de resistência à monilíase, só que não foi testado. Então, a gente vai lançar esse material, a gente já pode começar a plantar esse material, não só porque ele pode ser resistente à monilíase, porque ele é mais produtivo, porque ele tem bons resultados. O CPEC 2204, ele é mais produtivo que o CCN51, tá? Então, ele já tem uma vantagem,
aqui no, né? E ele tem a resistência também à vassoura de bruxa. Então veja que assim, são materiais melhorados que a gente está disponibilizando para o produtor e a gente vai continuar fazendo isso, mas a gente só vai ter a resposta daqui 5 anos da resistência à monilíase. Até lá é importante que o produtor também tenha um pouco de cuidado na Exatamente. Sua cultura, né? Até lá, qual é a lição de casa do produtor? É cuidar das suas roças, né? Fazer um bom manejo delas, não permitir visitas por motivos aleatórios, principalmente de gente que veio de regiões com monilha, tá? Então, muitas vezes acontece, tem um encontro tal aqui no Brasil, sei lá, um festival de chocolate, aí o pessoal que está chegando da Colômbia quer visitar a sua propriedade. Olha o risco que você está colocando aí, né? Então, é seguir as orientações da biossegurança. A CEPLAC tem um manualzinho de biossegurança, a gente atualizou recentemente, está lindo. A gente tem uma cartilha para monilíase também, que fala para o produtor o que ele deve fazer. Também atualizamos, está um material lindo. Nós atuamos junto com a Secretaria de Defesa Agropecuária nos estados onde foram identificados os focos. Então, a CEPLAC está presente ali, principalmente na questão da identificação, de como proceder. Nós temos técnicos que foram capacitados fora do Brasil, de como fazer o manejo da doença. Então, é possível conviver com a monilha. Um exemplo disso é o Equador, que está entre os 4 maiores produtores de cacau, tem vassoura de bruxa e tem monilha. Tá? Então, como eles conseguem fazer isso? Através de manejo, de uso de fungicidas apropriados, uso de bioinsumos. Então, é isso que a gente está gerando. No caso da CEPLAC, a gente intensificou, principalmente no Pará, que está mais próximo do foco, cursos de manejo, prevendo o manejo de monilha. Tá? Então, a gente já está se antecipando, olha, produtor que quer saber como manejar roças com monilha, já estão sendo capacitados pela CEPLAC no estado, principalmente ali do Pará. Então, a ideia nossa é essa, capacitar, deixar todo mundo preparado, diferente do que foi com a vassoura de bruxa. Então, vamos estar preparados para enfrentar a monilha, porque uma hora ela vai chegar. Vamos retardar isso ao máximo e vamos nos preparar. Falando de vassoura de bruxa, falando de bioinsumos, vamos destacar, né, que esse ano a CEPLAC conquistou aí o registro no INPI da marca Tricovab, que foi o primeiro bioinsumo desenvolvido e registrado para o controle da vassoura de bruxa. Quero parabenizar aí os pesquisadores, o Givaldo Niela, o Antônio Zósimo. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o Tricovab 2018, através do conhecimento deles, e eu acho um legado muito importante da CEPLAC, porque nós acompanhamos todo o desenvolvimento, toda a base, principalmente a dedicação de pesquisadores para desenvolvimento, né, do tipo de controle. Olha quanto tempo, né, para se conseguir hoje o registro, sabendo que desde muito tempo esse produto já estava aí atuando e realmente ajudando muitos produtores na contenção, no controle da vassoura de bruxa. E esse ano, definitivamente, o registro, que é um registro extremamente importante, né, que é o da propriedade intelectual, já se tem aí como marca registrada do Tricovab. Isso é importante, e eu destacaria também o acordo de cooperação que a gente assinou com a Biofunge para a produção do Tricovab. Porque muitas vezes, né, insumos importantes, né, ou que a gente pode falar, por exemplo, o Tricovab, ele foi lançado em 2013. Agora, era basicamente só a CEPLAC que produzia, em quantidade muito pequena, para atender toda a cacauicultura, principalmente na Bahia, que é onde sofre mais com a vassoura de bruxa, Bahia, Espírito Santo. Então, a partir do momento que hoje a gente tem uma indústria produzindo Tricovab, e também no contrato que nós assinamos com a Biofung,
eles também vão fazer uma melhoria na entrega do produto. Então, pensando aí em trazer um produto com uma nanotecnologia, alguma coisa assim. Então, é melhorar o produto e realmente ter capacidade de produzir em quantidade para atender os produtores. Que era uma coisa que, infelizmente, nós não conseguíamos fazer sozinhos. Então, acho que além de termos conseguido o registro definitivo, que é muito importante para uma organização de ciência e tecnologia, né? Mas também de ter feito esse acordo de cooperação, ter conseguido licenciar essa tecnologia para que ela seja produzida em larga escala. Maravilha. E falando desses acordos, né? A CEPLAC também, em 2023, traçou um parâmetro aí com grandes instituições na base internacional e nacional, destacar o memorando de entendimento com o Instituto Nacional de Investigações Florestais. Como é que foi esse acordo? O que é que isso vem trazendo de benefício para o nosso país? Isso é bem legal também, né? Porque a gente tem países vizinhos, né? A Colômbia, o México, Peru, Equador, Costa Rica, que também trabalham a cultura do cacau, e todos eles têm instituições de pesquisa ali, né? Que estão mais avançados em um ponto ou em outro. Por exemplo, a questão da Colômbia com a questão da qualidade, o Peru com a questão da família, e o México se interessou também, principalmente por esses materiais que nós temos para testar para a monilha. Então, a gente fechou esse acordo com eles, pensando principalmente em também avaliar esses materiais lá, onde a gente também tem presença da monilha. E, além disso, de trabalhar outras coisas em comum, né? Sistemas agroflorestais, trabalhar também a questão da qualidade, unir realmente forças entre instituições públicas desses países produtores, para que a gente fortaleça essa rede de pesquisa que a CEPLAC sempre esteve em evidência, né? A CEPLAC criou uma rede de colaboração no passado que incluía países até não produtores de cacau, mas produtores de ciência. Era o caso da instituição CIRA, na França. Muitos pesquisadores vieram para o Brasil, atuaram dentro da CEPLAC. Então, o que a gente quer é isso, é ampliar essa rede de conhecimento para que todo mundo ganhe. Ciência se faz assim, né? Partilhando conhecimento, descobrindo novas coisas, enfim, né, juntando saberes, né, juntando saberes. E essa parceria com o México, com o INFAP, tem principalmente esse objetivo de unir forças de duas instituições que trabalham o cacau para gerar mais resultados para todos os produtores dos dois países. Que maravilha! E trazendo aqui a nível nacional, teve também o Acordo de Cooperação Técnica com o Cocoa-Eixo Brasil, você já citou, também teve a assinatura do Protocolo de Intenções entre a CEPLAC e a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, a cooperação técnica e científica entre a CEPLAC e o Biofood, e a gente não pode esquecer de que 2024 foi essa parceria que a gente está quase formalizando com o Instituto de Tecnologia, Inovação e Biotecnologia, o INTEBI, o qual estou presidente, mas a gente vai firmar esse ano. Então, essa relação, doutora Lucimara, de agregar, de somar valores em relação às instituições que pensam, que falam, que entendem sobre cacau, sobre ciência, tecnologia e inovação, esse olhar inovador, definitivamente, de 2023, pretende dar essa guinada, manter esse ritmo em 2024 também? Sim, sem dúvida. É importante a gente conversar com todos os setores, né? Com a IPC, por exemplo, o foco vai ser principalmente na questão da comunicação. A IPC, ela criou o Educacau, né, que é uma plataforma que traz conhecimento sobre cacauicultura, tem feito vários vídeos, e, enfim, fazendo um papel de divulgação para a cadeia produtiva do cacau. Nós também tirando mitos, mostrando fatos. Então, a CEPLAC ela vai entrar com conhecimento científico
para que essa comunicação realmente seja feita na melhor forma possível, com a melhor qualidade, né, possível. Em 2024, mesmo antes a gente já assinou o protocolo de intenções, a gente deve evoluir para um acordo de cooperação, a gente já fez um vídeo junto com eles sobre monilíase. Então, é importante a gente ter... a indústria, ela precisa reconhecer o papel dela nisso. Ela precisa também trazer resultados para o produtor. Então, nesse ponto, a gente vai articular muitas ações no âmbito da comunicação, que é o que a gente também pretende fazer com o INTBio. A gente sabe que vocês são experts nessa área de comunicação, e comunicação de ciência. Então, o que a gente quer é isso. Eu acho que, quando você falou da questão do vírus, eu tenho até que enfatizar aqui. Leiam o nosso relatório anual, que a gente colocou essas pesquisas em desenvolvimento e colocou alguma coisa sobre o vírus. Porque, como nós não temos um Instagram próprio, né, a gente está submetido ao mapa, a nossa página também, ela segue o padrão do mapa. Muitas vezes, essas informações, elas não chegam de uma forma tão simples para o produtor. Tá? Por isso que a gente resolveu fazer um relatório anual 2023, para condensar tudo isso num documento e para que isso chegasse onde deve chegar, tá? Que é para aquele consumidor mesmo das tecnologias da CEPLAC. Porque muitas vezes, né, o que a gente gerava de conhecimento, de tecnologia, não saía do ambiente institucional. A gente precisa fazer que isso chegue. Por isso é tão importante esse seu trabalho, tão importante isso que você faz com a CEPLAC. Só tenho a agradecer, realmente. Maravilha. E aí, já que é nosso tema, nosso assunto, nosso foco, mais do que importante, essa popularização, esse contato, essa mesclagem entre a sociedade e todo esse potencial da cultura cacaueira, vimos também que vocês tiveram uma atuação muito brilhante na participação de eventos. Isso é algo que representa esse contato, essa aproximação. E agora, com esse lançamento desse livro, pode falar? Pode, né? Pode, super novidade, lançamento de aniversário. Olha que coisa boa. Lançamento de aniversário, vai um exclusivo para você, manda mais de um, que é para você distribuir aí. O livro Derivados do Cacau. O bacana desse livro é que ele condensa aqui o trabalho que a CEPLAC fez durante anos, com curso de capacitação, no uso do fruto como um todo, tá? Quando a gente fala, a palavra da moda agora, bioeconomia, o cacau é um produto da bioeconomia, e com ele a gente gera tantos produtos, só que a gente tem muito resíduo também. O que é feito com a sibirra? O que é feito com o endocarpo? O que é feito com a casca? Então esse livro, ele traz inclusive receitas utilizando o endocarpo, utilizando a sibirra, utilizando a polpa, utilizando o mel. Então, são outros produtos além das sementes, né, que viram amêndoas, mas que também pode ser extraído desse fruto maravilhoso, esse fruto dos deuses. Além disso, então, além de trazer boas práticas na produção, né, desses derivados, ele também tem um capítulo dedicado às amêndoas, né? Principal produto do nosso cacau, que gera o nosso maravilhoso chocolate. Então, ele tem um capítulo dedicado a como produzir amêndoas, fazer a fermentação devida, secagem, e também receitas para quem quer verticalizar, tá? Fazer o seu próprio chocolate. Então, ó, fica a dica, fácil leitura, bem ilustrado. Então, fica a dica. Nós vamos estar distribuindo, mas já está disponível na nossa página. Que maravilha! Esse livro é delicioso só de ver, né? Saber que do nosso cacau tudo se aproveita. Aliás, eu estou com o nosso relatório aqui também. Com 67 anos, a gente vai ter nossa parceria aqui. E mais coisas que a gente vai fazer junto, e o livro Derivados do Cacau também, para que o produtor possa agregar renda. Pensa, você joga fora a sibirra, você joga fora o endocarpo, pensa, podia estar fazendo dinheiro com isso, hein? Simara,
quero finalizar esse papo produtivo, para lá de produtivo mesmo, se deixando um recado para os nossos produtores de cacau, em especial para os nossos seplaquianos, esses guerreiros que há 67 anos, seja do coração, seja aqueles que passaram, que ainda fazem parte dessa história, que levam a instituição realmente com amor. Seplac não é somente um órgão, não é somente uma instituição que fala do cacau. Seplac é mãe, é a mãe matriz de todo o pensamento, de todo o universo de pesquisa que se envolve a falar do cacau ao chocolate. E você na linha de frente, mais uma vez eu quero te parabenizar por esse olhar de pesquisa, esse olhar científico, um olhar que não deixa de ser humano, mas também pensa de maneira racional na evolução da nossa instituição. E deixo claro aqui para os nossos espectadores, a Seplac, ela não vai morrer, ela não pode morrer, ela já é imortal, porque ela está presente na vida de cada produtor, em cada centímetro da lavoura cacaueira do nosso Brasil. Com você, as palavras finais. Só agradecer mesmo, agradecer aos pesquisadores da Seplac, agradecer toda a equipe técnica, a equipe de apoio. Eu falo, nossa, eu me orgulho muito de estar à frente dessa instituição. Eu me apaixonei pelo cacau, me apaixonei pela Seplac. Todo mundo sabe que eu sou embrapiana, mas eu tenho, assim, dupla nacionalidade, não consigo mais me desvincular da Seplac. Por isso que nesse um ano eu quis reunir tudo que a gente fez, consolidar no relatório, estimular a equipe a renovar nosso material técnico. Então, a gente está com vários folders que são... O folder da vassoura foi também modernizado e traz coisas novas também, né? Ele foi revisto. Nós também temos folder para beneficiamento de amêndoas. Então, a gente lançou muito material técnico que a gente precisa divulgar mais e divulgar esse trabalho maravilhoso que o Seplaquiano faz e agradecer a cada produtor que confiou e confia na Seplac. Onde tem cacau, tem Seplac. Isso é ponto. Seja na genética, seja no modo de produção, seja no manejo, seja, enfim, tem muito conhecimento acumulado e que cada produtor usa, às vezes, sem saber. Ele recebe de uma assistência técnica que não é mais da Seplac, infelizmente, e às vezes perde aquele vínculo com a instituição, mas não se esqueça, esse conhecimento foi gerado pela Seplac. A gente tem muito orgulho de ser uma instituição que realmente gerou e gera grandes resultados na cadeia produtiva do cacau. Então, agradecer você, a TV Cacau, que sempre dá essa oportunidade para a gente, reconhecer que a gente tem problemas hoje, a gente precisa de fortalecer essa instituição. Não adianta só criticar o ponto que ela chegou. A gente precisa fazer algo para mudar isso. Nas minhas mãos, a Seplac não morre jamais, tá? Na minha parte, eu faço o que estiver ao meu alcance para a gente continuar vivo, porque não por qualquer orgulho, é porque eu sei que essa instituição faz diferença na vida do cacauicultor. Faz diferença, vai continuar fazendo diferença por mais 67 anos, se Deus quiser. Obrigada, Caliano, um abraço, um beijo aí, obrigada a todos vocês, ouvintes da TV Cacau, adoro esse espaço, me chame sempre. Coisa boa, papo produtivo, retomando as atividades com todo o gás da TV Cacau no seu terceiro ano de programação, produzindo conteúdos com fruto do conhecimento.